E aí, hoje eu vou falar um pouco mais sobre a rinha de back-end, mais especificamente sobre a minha solução e também sobre a mentalidade que eu tive ao longo do desenvolvimento dessa solução. Quais foram as coisas que eu levei em conta e quais foram os meus principais desafios. Então, aqui eu tô no repositório da rinha. Aqui a gente pode encontrar algumas informações bem interessantes sobre a rinha, mas eu acho que os dois principais pontos seriam esse vídeo aqui, que vai detalhar muito bem o que tem que ser entregue na rinha, todos os detalhes sobre as submissões, entre outras coisas. Basicamente, então, o que diz no título, né? Como participar. Além disso, a gente tem aqui as instruções detalhadas sobre o desafio, que é o que mais nos importa. Então, o desafio dessa rinha é basicamente tu desenvolver um serviço que vai processar pagamentos com processadores externos, né? E esses processadores, eles podem dar timeout, falhar a qualquer momento, entre outras coisas. Assim que eu vi esse desafio, a primeira coisa que veio na minha cabeça são filas, porque basicamente tu não tem a garantia de que a velocidade do output ou a velocidade de processamento desses pagamentos ela é mais alta ou igual à velocidade que esses pagamentos eles estão sendo recebidos. Além disso, se a gente descer um pouco aqui para baixo, a gente vai ver que também tem bônus para P99 abaixo de 1 milissegundo. E isso com certeza só é possível se tu colocar esse pagamento aqui que tu está recebendo em uma fila e fizer o processamento em background por meio de workers ou algo do tipo. Portanto, a incerteza com relação a esses processadores de pagamentos e também a incerteza quanto à quantidade de requests que a gente está recebendo versus a quantidade de requests que a gente consegue processar me fez pensar em ter uma fila, ok? Aqui para baixo, se a gente for olhar, a gente também tem algumas informações sobre unidades de CPU e memória máxima que pode ser consumida pelos serviços, que é bastante importante também. E eu acho que de forma geral é isso. Então, em suma, o que vai acontecer é que a gente vai receber um pagamento aqui com amount e um correlation ID e a gente vai ter que tentar processar esse pagamento com o Payment Processor Default ou Fallback e, enfim, armazenar essa informação e de tempos em tempos e ao final do teste de carga vai ser rodada uma verificação para garantir que o que a gente computou, que foi processado, é o que realmente foi processado do lado dos processors, ok? Então, eu tinha um desenho inicial que eu postei no Twitter, uma galera comentou lá e deu algumas dicas, eu fiz algumas modificações até chegar na versão final, que é o que hoje está implementado. Então, isso aqui é uma visão geral da minha implementação e eu acho que a da maioria das pessoas vai ser mais ou menos isso. Então, a gente tem os testes aqui, eles batem num Application Load Balancer, no meu caso é um Nginx, que vai fazer o round robin para as minhas duas instâncias de API que estão rodando aqui. Além disso, eu tenho dois bancos de dados rodando, um Redis e um Postgres. O Redis para guardar informações sobre as filas e também alguns estados globais compartilhados entre as diferentes instâncias de API que a gente tem, e o Postgres para guardar os pagamentos que foram processados nesse caso. Além disso, então, essas APIs elas também se conectam tanto com o default quanto com o fallback processor. Dando um zoom numa dessas instâncias de API, a gente vai ver que ela tem essa carinha aqui. Então, a gente vai ver que tem aqui um roteamento inicial, onde a gente está recebendo
é importante mencionar que essa aqui é a visualização de uma chamada da minha API recebendo uma chamada de processamento de pagamento. Então, eu vou receber as chamadas aqui de processamento de pagamento. Essas chamadas, elas basicamente vão resultar num in-queue, então eu não faço nenhum tipo de tentativa de processamento, nada do tipo. Essa chamada simplesmente vai resultar no in-queue na minha fila. Essa fila está persistida no Redis e é importante também mencionar que essa fila aqui, esse controle dentro da minha aplicação Go, ela é feita por meio dessa biblioteca aqui, async. Foi uma das melhorzinhas que eu encontrei, mas enfim, se vocês que têm mais experiência com Go, né, essa é a minha primeira aplicação que eu desenvolvi com Go, souberem alguma outra que seja melhor, mais performática ou mais confiável, deixem aí nos comentários que eu vou dar uma olhadinha assim que possível. Até porque eu tô, como eu posso dizer, evoluindo essa implementação ainda, ela tem alguns probleminhas que a gente vai conversar mais à frente. Além disso, então, a gente tem os workers aqui que vão ficar fazendo o the queue dessas tasks e aqui eu tenho basicamente uma concorrência de 16 workers por instância de API que vão ficar consumindo essa fila, chamando os payment processors e salvando essas informações aqui no meu Postgres. Falando agora um pouco sobre o Health Check Manager, que é uma parte um pouco mais complexa e delicada da aplicação, porque a gente, apesar de ter duas instâncias de API, o Health Check Manager está rodando de forma ativa em apenas uma delas. Então, esse Health Check Manager ele vai basicamente ser responsável por, a cada 5 segundos, bater no Payment Processor Default e no Fallback, verificando qual que é o health desses dois serviços. E posteriormente, assim que ele conseguir buscar essa informação, ele vai guardar ela aqui no meu Redis, que vai fazer com que ela esteja acessível por qualquer instância de API. Além disso, esses workers, a gente vai ver mais na frente, eles têm também a possibilidade, além de verificar qual que é o health de um desses dois processors, caso eles tenham feito uma request tanto para o default ou para o fallback, ela falhou ou deu sucesso, eles têm a possibilidade de setar o health de forma instantânea ali no Health Check Manager. Eu fiz isso dessa forma porque, como isso aqui roda a cada 5 segundos, pode ser que o default esteja marcado como falhando. Eu tentei fazer uma request nele mesmo assim, porque, enfim, o fallback talvez também estivesse falhando, e ela deu sucesso. Então eu já posso marcar o default como succeeding para que outras requests subsequentes entendam isso e comecem a utilizá-lo. É importante mencionar também que eu tentei fazer essa implementação de uma forma mais próxima possível do que seria feito na vida real, no dia a dia mesmo. Eu tentei evitar coisas como muitas pessoas, por ser a rinha de back-end, fizeram, que é fazer uma implementação 100% in memory, por exemplo, ou então utilizando apenas o Redis e não utilizando um banco de dados como Postgres ou MySQL para guardar os pagamentos processados ou coisas do tipo. Enfim, não tem demérito nenhum em fazer uma implementação ou outra, mas eu decidi seguir por essa linha porque eu acho que é um desafio maior, um desafio mais interessante do que simplesmente implementar uma solução hack que vai resolver o problema, mas não necessariamente ela funciona num cenário real, ou caso, sei lá, o Zan decida mudar qualquer um dos parâmetros lá, é possível que algumas dessas soluções quebrem. Então, eu tentei fazer uma implementação o mais resiliente possível e o mais próximo da vida real possível. Então, agora que a gente tem um entendimento um pouco melhor sobre
Enfim, o problema, um pouco da arquitetura da solução que eu desenvolvi, eu acho que a gente pode dar uma olhada aqui no código. Esse aqui é o meu arquivo main da minha aplicação Go. Então, bem padrão, aqui eu faço o init das minhas configurações, do meu Redis, também do meu Postgres, e dou um start no Health Check Manager. A gente vai ver mais para frente o que acontece quando eu faço esse start, mas descendo um pouco aqui, a gente também vai ver que eu instancio meus services e handlers e dou um start aqui nos meus workers. Como eu disse, tem uma concorrência de 16 workers para cada instância de API, portanto, atualmente a gente tem 32 workers consumindo a fila e, enfim, é uma única fila de pagamentos aqui. Depois disso, a gente tem o Create Payment, que é o meu método principal aqui para fazer a criação dos pagamentos em si, né? Então vocês vão ver que ele simplesmente faz o decode do request body e depois disso faz um in-queue na fila de pagamentos. Nada além disso. Inclusive esse in-queue ele é feito aqui de forma não bloqueante para melhorar ainda mais o meu P99, né? Atualmente, localmente e no repositório está em torno de 5 milissegundos ali, o que eu considero bem bom, mas eu acredito que dê para melhorar ainda mais fazendo eu dei uma pesquisada e existe a possibilidade de usar algumas outras bibliotecas para roteamento e também para decode e encode de JSON, que são mais rápidas que as bibliotecas nativas que o Go oferece. Então, essa é uma das possibilidades que eu vejo para melhorar a performance da minha aplicação. Além disso, então, a gente também tem o Get Summary aqui, que todo mundo teve que implementar também. Eu, em suma, faço o parse dos filtros aqui e chamo, então, a minha service para fazer o Summarize Payments. Esse Summarize Payments, ele é basicamente, uma query no banco, onde eu faço um select do process by, faço um count dessas informações e um sum do amount da tabela de payments. Aí eu adiciono os filtros de process at e menor que e maior que, dependendo aqui dos parâmetros passados, e faço um group by também no process by para garantir que enfim, eles estejam agrupados pelo processador que processou aquele pagamento. Pego o resultado dessa informação e build o output e retorno aqui ao final. E daí a gente tem o Purge Payments e o Health, que são dois endpoints auxiliares que não vêm ao caso agora. Aí agora eu acho que a gente pode dar uma olhada aqui no módulo de Payment Tasks, que basicamente é onde boa parte da lógica, não da lógica, porque a lógica está na service, mas tem parte aqui da lógica de consumo da informação. Então, eu tenho aqui a minha task de pagamentos, então aqui eu estou criando uma New Payment Processing task, e aqui abaixo eu digo que o meu payment processor, o process task dele é esse cara aqui, que em suma vai fazer o unmarshal do JSON e vai chamar a payment service com essa informação, que vai basicamente criar aqui o payload que a gente vai enviar para o payment processor, fazer aqui a verificação de health tanto do fallback quanto do default e definir se ele deveria usar o fallback ou o default processor. Aqui é uma parte bastante importante do sistema, porque uma das premissas é que a gente dê prioridade para o default, porque ele tem um processamento mais barato, portanto vai gerar mais lucro para a nossa aplicação. E é dessa forma que a gente vai basicamente vencer a rinha, gerando mais lucro. Então o que eu faço é, se os dois estão falhando, utiliza o default. Se o fallback está falhando, utiliza o default. Se o default está falhando, utiliza o fallback. E por fim, se os dois estiverem
funcionando normalmente, mas o default é 25% mais lento que o fallback, eu ainda assim vou utilizar o fallback, né? Então, eu só utilizo o default aqui nesse caso se os dois estiverem funcionando e o tempo de resposta ele não é tão discrepante. Eu não sei muito bem como definir esse número aqui, talvez aqui eu possa modificar isso um pouco, mas enfim, achei que 25% fosse relevante e fizesse sentido, então foi o que eu defini aqui de forma meio arbitrária. Inclusive, aqui tá aquela parte de o status code for maior que, enfim, aqui, se eu não me engano, é 400, né? 400, bad request. Ele vai setar aquele processor como failing e se não ele vai setar ali como succeeding, de forma meio proativa. Agora, por fim, acho que a gente pode dar uma olhada aqui no Health Manager, que basicamente vai ser o coração da aplicação no sentido de verificação de saúde e chaveamento da decisão de solicitar o processamento no default ou no fallback. Então eu tenho aqui essa função de start que vai, em suma, a cada 10 segundos eleger um líder. Esse líder, quando ele for o líder, então, ele vai começar o health check ativo, que vai rodar a cada 5 segundos o health check que faz uma request, em suma, tanto para o default quanto para o fallback, verificando o health status daquele processor. Então, como que acontece isso aqui? Lá no meu main.go, eu tenho aqui um New Health Check Manager Start. Então, essa função é chamada uma vez no início da minha aplicação. Quando essa função ela é chamada, a cada 10 segundos a gente vai verificar quem é o líder, e essa definição de líder ela se dá por meio de um lock que eu crio lá no Redis, então ele é compartilhado entre as duas instâncias, e só uma delas consegue adquirir esse lock. E ele tem uma expiração de 12 segundos, então isso é basicamente para garantir que caso uma das instâncias caia, esse lock ele vai expirar, e no ticker seguinte, a outra instância vai acabar virando a líder, né, e vai começar a fazer a verificação do health status dos meus processors. Então, em suma aqui, se for líder, vai começar o health check, então a cada 5 segundos ele faz essa request aqui. E caso ele não for o líder, ele simplesmente fica esperando de forma completamente passiva, só disponível então para que, por exemplo, os meus workers façam a verificação de health status. Bom, então falei, expliquei toda a solução, mas em nenhum momento eu mostrei o resultado obtido com essa implementação. Então, localmente, os resultados eles estão bastante satisfatórios. Em suma, o lag está zerado, a inconsistência está zerada, e o P99 estava girando em torno de 5, 6, às vezes um pouco mais milissegundos, o que, na minha opinião, é bastante satisfatório. Porém, eu acredito que a gente poderia melhorar a questão do P99 e provavelmente a parte de decisão entre fazer o processamento com o default e o fallback. Toda essa lógica ao redor do Health Check Manager talvez possa ser melhorada. Apesar disso, quando eu rodo os testes lá no repositório da Rinha, os resultados eles não ficam tão bons. Então a gente pode ver aqui que o P99 ele está realmente em 5, 6 milissegundos, porém a gente vai ver que tem um lag de 5.000 requests aqui, 5.000 pagamentos, o que não é o ideal. Eu não consegui identificar ainda o porquê desse lag tão alto aqui no repositório, mas eu acredito que é por conta
diferença de arquitetura e também de máquina que tem entre o meu ambiente local e o ambiente em que esses testes estão sendo rodados. Principalmente questão de arquitetura, que a gente sabe que a ARM ele é um pouco mais performático. Então, localmente eu estou em um MacBook M2 Air que roda em arquitetura ARM, porém esses testes da RIM eles estão sendo executados em uma máquina que roda em um processador AMD, e isso pode dar bastante diferença. Eu troquei uma ideia com o Zan e ele deu a ideia de subir uma máquina lá na AWS com uma arquitetura e uma configuração similar à máquina onde esses testes estão rodando, para que eu consiga debugar esse problema e tentar melhorar a minha aplicação. Porém, isso demanda um pouco de tempo, um pouco de investimento de dinheiro, apesar de não ser muito, acredito eu. E, enfim, não tive esse tempo ainda para investir nessa análise mais aprofundada do problema. Então aqui terminou de rodar os meus testes. Se a gente olhar aqui em partialresults.json, a gente vai ver que não teve nenhum lag, como eu disse, não tem nenhuma multa, e o P99 aqui ficou em 9 milissegundos, talvez por conta de eu estar gravando ou algo do tipo. Mas, enfim, tá, entre aspas, em linha com o que eu esperava, né? Então, agora, para fechar, eu gostaria de falar um pouco mais sobre os principais desafios que eu enfrentei e possíveis melhorias que eu acredito que a gente possa implementar para melhorar ainda mais essa solução. Dentre os desafios que eu enfrentei aqui, o primeiro deles é a questão da linguagem Go, que eu nunca tinha utilizado, mas gostei muito. A questão da rede do Mac, então vocês viram aqui que eu rodei esses testes utilizando esse comando Docker, porém se eu tento rodar esses testes a partir da minha máquina diretamente, tem uma questão na rede do Docker que não permite que o K6 abre a quantidade necessária de conexões com a minha aplicação. E ele acaba dropando um monte de conexão, o que faz com que os testes falhem. Foi uma limitação que eu encontrei e acabei descobrindo que rodando por meio do Docker, essa limitação ela não existe. Além disso, tem a questão do Health Check Manager ali, que foi bem chatinho de implementar. Toda a lógica de eleição de líder e lógica também de, enfim, Health Check nos processadores. Confesso que o ChatGPT me ajudou pra caramba ao longo do processo, entender melhor como todos aqueles channels e etc. funcionam no Go. E foi acho que um aprendizado bem grande, mas ao mesmo tempo um desafio. E o último deles, então, que é uma dificuldade que eu estou enfrentando, que é a questão da diferença de resultados da minha máquina para o repositório onde esses testes estão sendo rodados. Eu vou ver o que eu consigo fazer em relação a isso, mas não garanto que vai ser resolvido. Inclusive, se alguém quiser dar uma olhada no repositório e dar alguma dica de como que eu posso resolver isso, os comentários estão abertos para vocês darem a opinião de vocês, né? E por fim, então, possíveis melhorias. Melhorar a lógica de seleção de Payment Processor, eu acho que tem um pouco de margem de melhoria ali. Tentar melhorar esse P99, que apesar de ele estar bem baixo já, ele está um pouco instável, às vezes ele está bom, às vezes não tanto. Eu dei uma pesquisada e acredito que dá para utilizar outras bibliotecas de ali roteamento HTTP e também de parsing do JSON, que são um pouco mais performáticas que as bibliotecas nativas do próprio Go, então isso daria ali uma margem um pouco maior para a nossa aplicação com relação a tempo de resposta. E por fim, eu gostaria de conseguir zerar o lag lá no repositório, que é o que importa, né? Mas não garanto que vai ser possível. Bom, então, em suma, é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês têm achado da RIM e quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram, como vocês superaram eles e, enfim, como está sendo a experiência de vocês com essa edição da RIM. Por hoje é isso.
Até mais.